Deus se lembrou de você. Vamos falar juntos? Deus se lembrou de você. Eu quero ler um texto de 2 Samuel. Você pode abrir no capítulo 9. Eu vou ler apenas um versículo com a intenção de contar toda a história. Eu gostaria até, poderia inclusive ler todos os versículos contando a história de um príncipe que era coxo, de um príncipe que era aleijado e que foi trazido de volta ao palácio depois de pelo menos há mais de 15 anos, chamado Mefibosete. Ele era filho de um príncipe chamado Jonatas, neto de um rei chamado Saul, e que tem uma história maravilhosa, que eu entendo que no meio desse caminho dessa história, o Espírito Santo vai falar com você nessa manhã. Quem crê nisso, meu amado? Mas eu quero ler apenas um versículo que mostra 3 fases importantes da vida de Mefibosete e que insiste, em cada versão que a gente lê. Morava Mefibosete em Jerusalém. Onde que ele morava? Essa é a primeira questão. Portanto, comia sempre na mesa do rei. Onde ele se alimentava? E a última questão é que ele era coxo de ambos os pés. O que ele era? Olhe bem, então o texto claramente já falou da vida desse homem em pouquinhos versículos. E agora diz assim, eu vou ler em outras versões, Era coxo de ambos os pés, aqui começa, assim Mefibosete, que era deficiente de 2 pés, passou a morar em Jerusalém. E todos os dias fazia suas refeições em companhia do rei, compartilhando da mesma mesa. Mefibosete viveu em Jerusalém, participando de todos os dias da mesa do rei. Ele era aleijado de ambos os pés. Essa última versão, apenas para confirmar o que a gente já está lendo. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre na mesa do rei. Eu imagino que parte da igreja já ouviu a história de Mefibosete. Eu imagino que alguns, talvez pela primeira vez, está ouvindo esse nome, Mefi, a palavra bochete ou bojete. Ela é uma palavra em hebraico, quer dizer vergonha. Então está falando sobre alguém que tinha um nome de vergonha. E é interessante porque a palavra aqui, ela vai mostrando como esse homem, ele viveu situações na sua vida e que elas têm muito a ver com esse trajeto, esse caminho que Deus nos leva. 3 coisas são evidentes nesse texto. Nem precisa ser muito profundo. O próprio texto já fala desse neto do rei Saul, Mefibosete, onde ele mora, com quem ele se senta à mesa e qual a sua condição. Então o texto deixa claro isso aí, Ele mora em Jerusalém, ele come junto com o rei, com os filhos do rei Davi, mas ele era coxo de ambos os pés. Então ele foi tirado de uma mesa simples, aliás, ele foi tirado de Lodebar. Qual é o nome da cidade? De Lodebar, lugar sem colheita, lugar sem pasto. Loenão, então não pasto, não colheita, não. Então a tradução para esse texto, essa palavra seria lugar sem palavras. Então ele está num ambiente de deserto que não tem como colher. E aqui diz o lugar que não tem palavra, não tem promessa. Imagina você estar num ambiente desse. E ele é levado para Jerusalém. Ele foi tirado de uma mesa simples para poder se alimentar na mesa do rei. E ele continuava coxo, ele continuava aleijado. Então você percebe que algumas coisas mudaram, mas tem uma que nunca mudou. Ele continuou coxo de ambos os pés. Talvez você olhe esse texto e diz, mas uau, eu vejo ali que Deus fez algo na vida dele. O Davi, o rei Davi fez algo na vida de Mefibosete. Você vai ouvir a história. Porém, você vai perceber que tem algo na vida dele que não mudou. E essa condição é lembrada por todo mundo que eu conhecia. Você sabe que Mefibosete mora em Jerusalém, ele se assenta à mesa do rei todos os dias, mas ele continua aleijado de ambos os pés. Eu quero contar um pouco essa história para vocês. A história de Mefibosete, o homem de Lodebar com memórias de Jerusalém. Ele era um homem de Lodebar, ele tinha por volta de 21 anos de idade. Então nós estamos falando de um jovem, mas que tinha memórias de 5 anos de idade quando ele morou em Jerusalém. Então ele estava morando em Lodebar, mas ele tinha memórias da sua infância em Jerusalém. É interessante porque, não sei se você sabe, nós temos memórias do céu. Mesmo você diz, apóstolo, mas eu não fui para lá, eu não estive lá.
Mas quando Deus criou o homem, Ele usou a matéria-prima da terra, mas Ele soprou em nós o fôlego do céu. Então nós temos uma saudade do céu sem ter ido no céu. Eu entendo isso, que existem alguns sentimentos que a gente tem dentro de nós, uma sede que a gente tem dentro de nós, que nós buscamos saciar essa sede. Por isso o ser humano fica o tempo todo pesquisando, buscando, experimentando coisas na vida para tentar suprir essa sede da alma. Mas na verdade, Deus deixou esse espaço dentro de nós, que só vai ser suprido, e só é suprido quando nós temos uma experiência com o divino, com a divindade, com algo celestial. Então acredite, Lodebar era o lugar onde Mefibosete nasceu, viveu até os seus 5 anos de idade, mas ele era o homem de Lodebar, mas carregava memórias de Jerusalém. Você é o homem dessa terra, mas acredite, você não pertence a esse mundo, você tem memórias do céu, que um dia quando você estiver lá, você vai lembrar e dizer assim: meu Deus, eu sabia que era bom demais, era um lugar tão esperado. Então por que a gente espera por algo que nunca experimentou? Porque dentro de você já tem essa perspectiva. Quando Mefibosete, ele era criança, com 5 anos de idade, o trono do seu avô, o rei Saul, quem era o avô dele? O rei Saul foi conquistado. E o seu pai, que era um príncipe chamado Jonatas, foi morto em batalha. Tanto o avô, quanto também o pai dele. E o que aconteceu? Na fuga, a ama que cuidava dele, porque ele seria o próximo príncipe após o pai dele, então tinha uma ama que cuidava dele. Essa mulher correu com a criança no colo, com 5 anos de idade. Só que na pressa ela deixou o menino cair no chão. Quando ele cai no chão, ele quebra as pernas, não tinha um tratamento como hoje, e ele fica coxo das 2 pernas na fuga. Ele é o neto do rei de Israel, mas ele infelizmente agora tem que ser levado para um lugar distante, porque qual é a cultura? Quando um trono é conquistado, mata a geração inteira, todos os vivos. Então eles foram esconder a Mefibosete, o aleijado agora, de ambos os pés, numa cidade chamada Lodebar. Então aqui você vai ver inclusive isso em 2 Samuel 4, versículo 4. Olha que interessante, quando o texto mostra com detalhes, né, esse acontecimento na fuga, no dia em que Saul perdeu o trono, em que Jonatas, o pai dele, foi morto em batalha. Em 2 Samuel 4,4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de quantos anos aí? Olha, 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então você percebe que ele não nasceu assim, ele era perfeito. Ele tinha uma promessa, porque ele era neto do rei de Israel, filho do príncipe Jonatas. Então ele tinha uma promessa de futuro, que ele seria um príncipe em Israel. Mas da noite para o dia, a história dessa criança mudou completamente. Ele sai de um palácio para morar numa casa simples. Ele sai de Jerusalém para morar numa terra chamada Lodebar, que era tão desconhecida que eles levaram ele para lá, para que o próximo rei, na verdade foi Davi, mas eles não sabiam ainda, mas os filisteus não alcançassem, pudessem descobrir onde que ele estava morando. Então ele ficou escondido em um cantão, numa roça, num lugar perdido, num lugar desértico, num lugar sem prosperidade, num lugar sem nada. Você imagina a história de alguém mudar da noite para o dia, alguém que tem promessa, alguém que está vivendo dentro de um palácio, que assenta-se à mesa do avô para poder fazer suas refeições, porque o avô é o príncipe, é o rei de Israel, o pai é o príncipe de Israel, e agora da noite para o dia, mesmo tão pequeno, e ele sofre de um acidente, fica manco das 2 pernas, e ele já não podia mais ser perfeito no corpo, e não podia mais ter expectativa do seu futuro. O nome dele é Mefibosete. Só que passaram anos, dos 5 anos, nós estamos falando aqui no período quando ele está agora com 21 anos, passa pelo menos 16 anos do governo de Davi.
O rei agora vigente é Davi. Quem é o rei? E ele começa a conquistar. Davi se torna um homem muito rico, se torna um rei muito respeitado, se torna uma pessoa de muito sucesso. E um dia ele está andando no seu palácio, agora ele podendo fazer isso, ele lembrou-se da aliança que ele fez com Jonatas. Jonatas era o pai de Mefibosete, que morreu em campo de batalha. E ele lembrou-se de Jonatas. Ele chama um dos servos dele que trabalhou para Saul, chamado Ziba, e fala assim com Ziba: você lembra de alguém ainda da casa de Saul ou dos filhos da geração de Jonatas que eu possa ajudá-lo nesse meu momento? E Ziba falou: sim, tem um que sobreviveu, o nome dele é Mefibosete. Ele mora em Lodebar e ele vive lá, tem um filho já, e ele vive lá desde o momento que ele teve a fuga. Então Davi se interessa pela causa, né? Se interessa pela situação e manda na sua carruagem buscar Mefibosete lá em Lodebar. E ele, quando vai buscar Mefibosete, ele traz nessa região de Manaim, onde ficava Lodebar, ele traz Mefibosete para dentro do palácio. Ele era manco, na verdade ele tinha condições de andar, mas com muita dificuldade. Era um aleijado, mas que tinha condições de andar, mas muito lento, arrastando os pés. E quando ele entra dentro do palácio, Davi está esperando o filho de Jonatas, que pelo menos 16 anos, ou seja, com mais de 21 anos agora, em média, ele está agora sendo trazido de volta para o palácio, que há 15, 16 anos atrás, ele teve que ser levado fugitivo, e que ele nunca na vida dele imaginou que ele voltaria para lá, até porque se ele fosse reconhecido, alguém mataria ele, porque afinal de contas, ele tinha pela seu DNA, ele poderia ser o próximo príncipe, mas por ser aleijado de ambos os pés, ele nem podia entrar no templo para adorar, ele muito menos poderia ser um príncipe sobre Israel. Então o que está acontecendo aqui é que Deus está fazendo a restituição através de Davi. Quando Mefibosete entra dentro do palácio, Davi dá uma ordem dizendo para Ziba. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ele disse: a partir de hoje, você, Ziba, os teus 15 filhos, os teus 20 servos e todas as terras que era do avô dele, será devolvida para Mefibosete. Vocês vão servi-lo, e todas as minhas refeições no palácio, eu quero ele assentado do lado dos meus filhos, porque a partir de hoje foi restituído a ele o lugar que um dia foi roubado dele. A partir daquele momento, então, Mefibosete, ele começa a viver uma outra realidade da vida dele. Eu lhe contei toda essa história, porque eu vou acessá-la algumas vezes agora, mas para que você possa perceber que nessa linda história, pelo menos linda no que diz respeito ao momento da restituição, o texto ainda insiste: Mefibosete morava em Jerusalém, ele se assentava à mesa do rei, mas ele era aleijado dos 2 pés. Talvez o texto poderia tirar essa parte, poderia só dizer que ele foi restituído, mas não se esquecem disso, porque a marca desse menino, agora jovem, é que ele era coxo de ambos os pés. E é sobre isso que eu quero falar, que você vai perceber que Deus realmente lembrou de você. Assim como Davi, no seu palácio, disse: quem posso ajudar? Assim Deus se lembra de você, e Ele tira você de onde você estiver, mesmo que tenha sido tirado de você a sua herança, tenha sido tirado de você a sua conquista, mesmo que você mesmo tenha aberto mão um dia do que Deus te prometeu, mas o Senhor está mandando buscar você de volta, para que você volte à casa dEle, para que você saia do lugar sem palavra, sem promessa, e seja trazido ao lugar de revelação da presença, da promessa de Deus sobre a tua vida. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, você pode celebrar por esse entendimento que Deus nos dá em nome de Jesus. Por isso eu quero falar algumas coisas. A primeira delas, uma frase que me chamou muita atenção, de Emma Lazarus. Ela diz o seguinte:
ninguém está livre até que todos estejam livres. Eu coloco aí sobre ela porque pelo menos ela não é tão conhecida, mas quem citou a Emma Lazarus foi Martin Luther King em um dos seus discursos. Martin Luther King ele cita uma frase dela dizendo: ninguém está livre até que todos estejam livres. Vamos repetir? Ninguém está livre até que todos estejam livres. Emma Lazarus era poetisa, escritora, jornalista e morreu aos 38 anos em 1887 em Nova York. Mas ela tem algo que marcou a história. Por quê? Porque ela que escreveu o poema chamado O Nosso Colosso, que está escrito no pedestal da Estátua da Liberdade em Nova York. Então isso marcou o nome dela e a história dela. Ela morre com 38 anos, mas com esse legado onde está lá para o mundo todo que vai poder fazer a leitura de um poema que ela constrói na época. Mas Martin Luther King, em um dos seus discursos, ele cita essa frase. Ele diz: ninguém está livre até que todos estejam livres. É interessante porque esse poema, na verdade, essa frase, eu já o conheço, mas quando eu li essa história, eu posso dizer a você que tem muito a ver com essa história de Davi com Mefibosete. Um homem que conquistou tanto, mas ele entendeu que faltava algo. Ele precisava ainda cumprir a aliança que ele tinha lá atrás com pessoas que ele havia feito. Um homem que fez aliança com Jonatas quando ele não era nada, mas quando ele se tornou o rei, um homem de conquista, um homem promissor, um homem de sucesso, um homem que agora chegou ao nível máximo em Israel, ele se lembrou daqueles que estavam lá atrás e disse: eu preciso saber daqueles que eu deixei para trás, em quem eu preciso ajudar. Eu preciso ajudar. Davi, claro, não citaria essa frase porque ela foi citada em 1800 e tal, mas eu diria para você que essa frase faz sentido. Ninguém está livre até que todos estejam livres. Existe uma sensação de conquista de muitas pessoas. Consegui chegar no lugar que eu queria, consegui o emprego que eu desejava, consegui o salário que eu almejava, consegui um ministério, alcancei uma meta, alcancei um sucesso na vida. Mas acredite, eu concordo com essa mulher, ninguém está livre até que todos estejam livres. Você pode até se sentir muito feliz, mas como se sentir pleno com a sua família ainda adorando outros deuses? Você pode até se sentir agradável, mas como se sentir completo andando com pessoas ao seu redor que não têm a mesma experiência com Jesus que você teve? Você pode ter conquistado algo na sua vida financeira, mas como se sentir plenamente feliz quando você vê pessoas ao teu redor debaixo da pobreza, da ruína e da miséria, porque a mente ainda não conseguiu se abrir? Então eu quero dizer para você, ninguém está livre até que todos estejam livres. Você precisa olhar isso na sua vida. Inclusive, quando eu leio essa frase, eu sou encorajado a perguntar para mim mesmo se essa verdade é a verdade da minha vida. Eu sou encorajado a perguntar para a igreja que eu apacento, para os pastores que eu apacento, para os líderes de células, para aqueles que estão em casa, se realmente você entende isso, se realmente você está disposto a olhar só para o seu umbigo, tua família, tua casa e dizer: aquilo está resolvido, lá fora que as pessoas se danem. Ou você está disposto a entender que ninguém está livre até que todos estejam livres? Tem alguém entendendo para dizer amém, querido? Que eu preciso compreender que Deus não me deu alguma coisa para guardar para mim, que Deus não me prosperou só para eu ser próspero, que Deus não me deu dom só para eu usufruir dentro da minha casa, que Deus não me deu capacidade só para eu exercer a quem eu amo. Mas eu preciso compreender que a minha plenitude, a minha real alegria não é pela conquista que eu conquistei, pelas coisas que eu conquistei, por quem eu me tornei, mas é quando eu faço alguém conhecer a Jesus. É quando eu liberto a vida de uma pessoa, é quando Deus me usa para tirar alguém da miséria, é quando Deus me usa para libertar a mente de uma pessoa, porque ninguém está livre até que todos estejam livres. Que a gente entenda isso, querido, nesse tempo que a gente está vivendo, um tempo de pânico, um tempo de angústia, de depressão, de ansiedade, gente ao redor, como eu já lhe disse.
O bom é quando as pessoas gritavam, mas as pessoas não estão gritando mais, estão gemendo, elas estão no silêncio, elas estão se guardando, estão se fechando nas suas casas, estão se guardando dentro dos seus quartos. Então não está tão fácil como antes, que as pessoas chegavam aqui gritando na igreja, que alguém dizia me ajuda, que alguém ligava para nós, vem cá. Pelo contrário, as pessoas não querem se expor, elas querem ficar seguras lá dentro de casa, mas com um sentimento de morte, dizendo eu não quero estar mais nessa vida, eu não quero mais viver. São movimentos emocionais que estão levando ao suicídio, levando essas pessoas à desistência. Então acredite, Deus não te deu o que te deu para você só alcançar quem está à sua volta. Deus te deu o que deu para que você compreenda que a sua plenitude, a sua alegria real, não é quando você sentar à mesa com teus filhos e dizer alcançamos nosso alvo, paguei minhas dívidas, comemos uma comida boa, temos um bom carro, temos uma boa casa. Isso não é o suficiente. O suficiente vai ser quando todos estiverem livres, libertos. Deus vai te usar para libertar muitas pessoas. Deus vai te usar para trazer do inferno. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Então quando eu vejo isso, eu vejo Davi com esse sentimento. Imagina um homem como ele, pleno como ele estava. Ele precisava se lembrar de alguém lá atrás. Estava com seus filhos, seu palácio, não perdeu uma batalha, mas ele diz, tem alguém lá da casa de Saul, lá da casa de Jonatas. Tem, então traz ele para minha casa. Ele vai se assentar à mesa com os meus filhos, ele vai usufruir das conquistas que eu conquistei, ele vai poder ser restituído naquilo que lhe foi tirado. Lembre-se disso, querido. Se essa mensagem não se for lembrada em outros níveis, pelo menos se lembre pelo menos disso, que ninguém está livre até que todos estejam livres. O fato da vida é esse, não podemos guardar o que recebemos. Fala comigo, eu não posso guardar o que eu recebi. Receber as boas novas do Evangelho é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Você pode dizer amém? Eu não sei o quanto você acredita nisso, mas pode ter certeza, confia em mim. Receber as boas novas do Evangelho, o teu filho, o teu pai, quando você recebeu, uma pessoa que você ama, se tem um presente que alguém pode receber, você pode dar muita coisa para teus filhos, você pode dar muita coisa para alguém, mas se tem uma coisa que é a melhor coisa da vida, é quando alguém recebe as boas novas do Evangelho, é a coisa mais importante. Tem uma experiência genuína com Deus. Alguém que vive algo profundo com Deus. Mas é tão lamentável o quanto ela tem ficado guardada só para quem as recebeu. É tão lamentável o quanto nós temos guardado o tesouro, temos escondido o que Deus nos dá, não temos partilhado das experiências que Deus nos deu. Porque aquilo que você vive, aquilo que você experimenta de Deus, você pode acreditar, pode alimentar uma multidão. Aquilo que você tem dentro de você pode alimentar uma multidão. Você pode até subestimar e dizer, apóstolo, mas eu não tenho nada, eu não conheço muito da Bíblia, eu estou novo na igreja. Não, olha, acredite, aquilo que você experimentou de Deus pode quebrar cadeias na vida de muita gente ao seu redor. Então eu olho esse texto, eu olho essa frase, eu olho essa experiência de Davi com Mefibosete, eu vejo assim, muita gente está gemendo, aprisionado ao nosso redor, e nós temos guardado o que recebemos. Paulo lhe diz algo sobre isso. Em Romanos capítulo 10, no versículo 14, você vai ver o apóstolo Paulo fazendo uma referência muito interessante. Ele diz assim, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Parece que você lê o texto e fala, mas o que isso tem a ver comigo? Sim, a gente acha que é óbvio as pessoas saberem quem é Jesus. A gente acha que é óbvio, as pessoas já ouviram tanto, apóstolo. Não, elas não ouviram ainda a tua experiência profunda. Elas ainda não ouviram o Evangelho da tua boca. Então você não pode guardar. Para Deus não existe causa perdida. Vamos falar juntos? Para Deus não existe causa perdida. Você pode estar livre, mas ninguém está livre até que todos estejam livres. Acredite numa coisa. A sua maior alegria, querido, é quando você faz alguém feliz. A sua maior alegria não está quando você está feliz,
mas a sua maior plenitude é quando você se tornou útil para alguém, é quando você libertou alguém, é quando você faz alguém feliz. Pessoas que ficam milionárias, elas chegam às vezes no momento da vida que elas dizem: e agora? E elas começam a perceber que aquilo que elas buscaram pode trazer a elas, porque tem uma pesquisa que diz que o dinheiro compra a felicidade sim, 5%, para poder dizer assim: dinheiro não compra a felicidade, não compra, 5%. Facilita a vida da pessoa em algumas coisas e dá a ela 5% a mais de alguém que não tem. Porém, o fato é que ela chega um momento da vida dela que ela não encontra a plenitude espiritual, ela não encontra a plenitude emocional, até que ela torne aquilo que ela se tornou útil na vida de alguém, até que ela sirva a causa de alguém, até que ela se engaje numa causa, seja uma causa social, seja uma causa espiritual, ela precisa dessa experiência. Agora, por que isso? Porque a tua felicidade está no outro. Então você descobre o seguinte: você pode estar até livre, mas você só vai entender a libertação completa até que todos estejam livres. A história de Mefibosete fala de um príncipe, porém aleijado. Fale comigo: um príncipe, porém aleijado. É interessante porque o texto fica muito forte nisso. Ele mora em Jerusalém, se assenta com os filhos do rei, mas ele é coxo de ambos os pés. Eu não trato, querido, desse assunto esboçando qualquer preconceito com pessoas com necessidades especiais. Eu não trato desse assunto com qualquer preconceito sobre isso, porque não se trata disso aqui. O texto é que insiste em falar desse assunto, mas eu não esboço esse assunto tratando de maneira diferente pessoas com necessidades especiais. Agora, a questão aqui é: pois quanto a Mefibosete, não se tratava da sua condição externa, mas como ele se via. Então o problema de Mefibosete, querido, de tantas vezes ele é coxo de ambos os pés, não é porque quem o via assim. Porque Davi, quando viu Mefibosete, viu um príncipe. Mas quando ele se viu, olha o que está escrito em 2 Samuel capítulo 9, no versículo 8. Olha, interessante, quando os dois se encontram, Davi o trata, dizendo que ele se assentaria à mesa do rei, ele estaria junto com os filhos dele. Davi não olhou a condição dele, a deficiência dele, por ele ser coxo, mas ele fala assim: então se inclinou e disse, no caso Mefibosete: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Você está entendendo como que ele se sentia? Você percebeu que aquilo que era fora dele entrou dentro dele? Que a grande questão não era ser aleijado de ambos os pés. A grande questão não era a condição que ele estava em Lodebar. A grande questão é que a alma dele, ela aderiu tudo isso, ela recebeu tudo isso. Ele estava aleijado na alma também. Ele realmente estava vivendo uma deficiência emocional. Ele realmente se colocava como uma pessoa que não tem direito a nada. Um cão morto, no contexto do Antigo Testamento, é você pensar a pior condição de um ser humano. É alguém que não presta, é alguém que não serve para nada, é alguém imprestável na vida. Ele está dizendo: como que pode, rei, o Senhor me mandar buscar em casa uma pessoa como eu, que não serve para nada, que não tem nenhuma aptidão, que não tem nada para oferecer para ninguém, e você está dizendo que eu vou me assentar na mesa junto com os teus filhos, é isso? Sim, porque Davi olhava para ele e via um príncipe, mas quando ele olhava para si mesmo, ele via uma pessoa cheia de defeitos, um cão morto, uma pessoa sem sentido da vida. Eu olho esse texto e eu penso quanto ele pode falar conosco nesse dia de hoje, porque a questão que está em jogo aqui não era o fato da condição especial que ele estava, mas como ele se via. Então preste atenção nisso. O que pode te derrubar não é o que as pessoas estão enxergando em você, mas o que apenas você enxerga. O que derruba você, querido, não é o que as pessoas falam ao teu respeito, porque elas podem falar bem ou elas podem falar mal. A grande questão é que aquilo que derruba você é exatamente como você se enxerga. Porque aqueles que dependem de elogios para viver têm prazo de validade. Eu digo isso muito para a minha equipe. Porque se você depende de elogios para continuar, o dia que alguém falar mal de você, a casa caiu e você entra em depressão. Então, se os elogios não te levantam,
as palavras contrárias não vão te derrubar. Então você compreende que no caso ali era o contrário. Davi viu um príncipe, mas ele se viu nada. Deus, quando olha para você, querido, acredite, Ele vê um príncipe. A Bíblia diz que você reina em vida, porque quando Ele te vê, Ele vê a fisionomia de Cristo em você. Quando Davi olhava para Mefibosete, ele se lembrava de Jonatas, o seu melhor amigo, o príncipe de Israel, o guerreiro que morreu em batalha. Alguma coisa no rosto de Mefibosete, por ser filho, fazia ele se lembrar, como assim Deus olha para nós, querido. Quando Ele olha para você, Ele se lembra do filho dele. Por isso Ele não vê como você se vê. Ele vê você como um conquistador, como um príncipe, como um abençoado, como alguém que tem um propósito na vida. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, pode dar um glória a Deus em nome de Jesus. Então o que derruba você é como você se vê. Davi vê alguém promissor, mas olha como que ele se vê. A pergunta é como você se vê. Quando você se olha, eu leio muito, as pessoas mandam para mim, por vários caminhos, textos a seu respeito. E essa semana mesmo eu vi uma pessoa dizendo, olha, eu sou imprestável, eu não sirvo para nada, estou desempregado, estou isso, estou aquilo. E eu fui lendo tudo aquilo, eu falei, meu Deus, ele está num momento difícil da vida dele. Essa pessoa está passando por um momento onde as circunstâncias ao redor, ruins, encontraram também um coração derrubado. Porque às vezes, querida, a vida pode estar mal, mas você está por dentro um valente. Então os dois não se encontram. Quem está entendendo? Você às vezes está no dia mal, mas aqui dentro ninguém te derruba. Porque você está convicto, você sabe que a questão de tempo as coisas se resolvem, você sabe que Deus é com você, você tem convicções que te fazem andar firme e no propósito. Mas tem aquele dia, querido, que o mal que está fora se encontra com o mal que está dentro. Tem ou não tem? Fala a verdade. Parece que você está tão enfraquecido, que às vezes uma coisa pequena, que em outro tempo não fazia diferença para você, te derruba. Agora, quando você está firme, convicto com Deus, com você mesmo, às vezes uma coisa que derrubaria um gigante, não te derruba. Então não é o tamanho do que está fora, é o tamanho do que está dentro. E esse irmão, infelizmente, os dois se encontraram. E ele estava numa madrugada difícil, escreveu. Eu fico feliz quando alguém confia isso a mim, confia isso aos meus pastores, porque eles estão dizendo, eu sei que eu estou falando com alguém que pode pelo menos me ajudar a orar por mim, alguém saindo do silêncio, alguém pedindo socorro, e ali Deus vai nos dar um caminho. Mas o que eu quero dizer para você é que muitas vezes, ou pessoas hoje aqui nesse salão, podem estar se sentindo dessa maneira, dessa mesma condição que Mefibosete, aonde Davi olhava e tratou ele como um príncipe, com honra. Só que ele não aceitava ser tratado assim. Ele dizia, eu não mereço. Você não está se entendendo. Sou eu, Mefibosete, coxo de ambos os pés. Eu moro em Lodebar, eu moro numa casa pobre. Eu sou uma pessoa que não tem habilidade nenhuma. Eu não tenho nada para te oferecer. Mas Davi disse, não, você vai se assentar com os meus filhos. E a partir de hoje, você vai ter 20 servos para cuidar de você, 15 filhos de Ziba para cuidar de você, e você vai comer todas as refeições da tua vida, até você morrer, aqui na mesa do rei. Amado, ele ouviu isso e falou, eu não acredito. Eu não estou acreditando que seja verdade. É a mesma coisa que Jesus fez conosco, querido. É a mesma coisa que Jesus fez com você. Acredite, Ele tem propósito na tua vida. E talvez a condição que você esteja é porque você está acreditando na mentira do diabo e na mentira da sua própria mente. Mas Deus, nessa manhã, você em casa, você aqui, nesse dia, hoje à noite também, Deus está nos levantando para sentarmos de novo na mesa do rei, no lugar onde nós somos reconhecidos por aquele que nos abençoou, aquele que nos libertou e aquele que nos restituiu. Pode dar uma salva de palmas novamente ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Haviam 3 coisas que estavam relacionadas a Mefibosete. Você lembra disso já? Mora em Jerusalém, compartilha da mesa do rei, mas aleijado de ambos os pés. Tem versões que começam ao contrário. Começa assim, primeiro, aleijado de ambos os pés, mora em Jerusalém e se assenta à mesa do rei. Eu não sei como você se vê, mas Deus, quando olha para você, Ele não vê primeiro a sua deficiência,
ele vê primeiro a sua herança. Quando o texto começa dizendo, mora em Jerusalém, você nem está preocupado, opa, eu quero. Se assenta à mesa do rei, só que no final diz que ele era aleijado. Na verdade, no texto que Deus fala a teu respeito, essa parte final não está escrita, é só entre você e ele, porque isso não está mais ali no texto, não está mais na sua história, isso é o teu passado. Você sabe que o Gênesis foi escrito, ou seja, com a primeira palavra do Gênesis é Berit, é a letra B do evangelho hebraico. Seria um texto, né, que teria que ser escrito com Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Mas só que a primeira, Bereshit, perdão, a primeira palavra, primeiro texto, o primeiro livro da Bíblia é Bereshit, é com B. E a pergunta é o seguinte, por que Deus não fez o primeiro livro da Bíblia com a palavra, com a letra A, com Aleph? Porque no interessante é que no hebraico a letra Aleph é uma letra muda, ela é muda, ela não tem história. É o pensamento antes da ação. Por isso que Deus começa no B, porque antes já teve um pensamento. Amado, assim a minha história lá atrás está apagado, o Senhor já apagou toda ela. Então quando diz Mefibosete mora em Jerusalém, come a mesa do rei, acabou o texto. Só que eles ainda insistiam, era aleijado. Por quê? Porque ele se via como aleijado, não porque Deus o via assim. Deus via um príncipe. Então tira da tua história aquilo que te limita. Não comece o teu currículo, o teu texto com as tuas limitações, mas comece a tua história pelas conquistas da sua vida. Comece a sua história, filho de Deus, servo do Senhor, abençoado de Deus na terra. Começa a história assim, começa a escrever a tua história correta. Pode dar glória a Deus, pode fazer barulho em nome de Jesus. Porque desculpa, gente, talvez com você, algumas pessoas que estão me vendo aqui agora, seja desse jeito. A primeira coisa que você diz é o seu limite. Alguém começa a falar, não tem dinheiro. Espera aí, mas é só isso que você tem a dizer? Mas você tem vontade, você tem sonho, você tem disposição, você está pronto. Olha quanta coisa antes que você pode dizer. E no final, se é que você vai colocar no texto, você coloca assim, não tenho dinheiro. Só que aí já está fraco. Ali antes você já contou a tua história. Eu tenho um sonho, eu tenho disposição para trabalho, eu tenho vontade, eu sei que Deus tem promessa. Olha quanta coisa que entra no texto antes. Só que você já viu que tem pessoas que ele começa a conversar com você, ele já começa mostrando a deficiência dele, ele já começa mostrando a fraqueza dele, ele começa mostrando o pecado dele, ele começa mostrando a tragédia da vida dele. Você se assenta com alguém e fala, está vendo aquilo ali? Então ele que perdeu o filho, aquele ali foi aquele que perdeu o casamento, aquele ali que ficou falido, aquele ali que não sei o que. Irmão, começa a tua história da maneira certa. Começa como Deus começa a tua história, filho de Deus, servo do Senhor dos exércitos. Começa a contar a tua história de alguém vencedor. Pode ser que tenha um limite lá na frente, mas Deus não lê, só se você quiser ler. Deus está contando a sua história naquilo que Ele escreveu, e não naquilo que você está escrevendo a teu respeito. Mefibosete, como ele se via? Um cão morto. Então não tem jeito, tinha que acrescentar no texto a condição dele. O diabo, ele quer muito definir você pelas suas limitações, pelos fracassos que você teve. Ele quer que as pessoas se lembrem de você sempre pela porta do teu fracasso. Você sabe disso, por algo que lhe aconteceu, desdenhando, deixando para trás tudo que você fez e conquistou. Porque a primeira coisa que Deus vê em você é a imagem de Jesus. Quando Ele olha para você, é a imagem de Jesus. Então não tem como o diabo usar esse argumento, porque o mundo espiritual, quando te vê, ele vê Jesus, querido. Então ele faz isso com uma mentira do inferno, para desarticular, para derrubar você. Da mesma maneira, quando as pessoas olham para você, elas veem Jesus. Elas veem a figura, elas veem a fisionomia, elas veem a representação. Então entenda uma coisa na tua vida: quando você age nessa terra, você está indo em nome daquele que te libertou, daquele que é Senhor sobre a tua vida. É interessante, um amigo meu, alguns anos atrás, a gente falando sobre legado ministerial, sobre filhos, né? E eu perguntava para ele tem 2 filhos pastores, que já exercem o ministério junto com ele. E ele disse, existem momentos, Joel, você sabe que a gente não dá conta de fazer tudo que as pessoas esperam. Então vai o quê? Os discípulos vão lá, e eles fazem muito bem, inclusive fazem até melhor que a gente às vezes. Mas às vezes quem está recebendo tem um certo preconceito,
O apóstolo não veio, mandou o bispo, mandou um pastor, pediu alguém para fazer, mas não veio o apóstolo. Graças a Deus aqui na igreja não tem isso, diga amém agora, vamos lá. Mas ele dizia para mim isso, ele falava assim, mas ele falou, Joel, mas eu vou te falar uma coisa que me surpreendeu. Filho é tão diferente. Eu tinha um casamento muito importante para fazer, daquele que eu não tinha possibilidade de não ir. Só que eu não consegui, eu fiquei doente. Eu pedi um dos meus filhos pastor para fazer o casamento. Na outra semana o noivo e a noiva vieram me procurar e eu falei, meu Deus, vão reclamar. Eles disseram assim, pastor, olha que presente você nos deu. Você mandou o seu melhor para nós. Você mandou o seu filho. É mais do que você tivesse ido. Aí naquele dia ele falou, que coisa boa, né? Que coisa boa. Por quê? Porque quando olharam para o filho dele, sabia quem ele representava. Eu falo isso com naturalidade para você compreender uma coisa. Quando as pessoas olham para você, querido, mesmo o diabo quando olha para você, ele não vê o teu limite, ele não está olhando para você, ele vê Jesus. Você é o representante direto dele na terra. Então você não pode sentir um cão morto. Você não pode sentir alguém limitado. Porque não é por você, é por aquilo que ele fez em você. Ou a ficha cai, você entende, recebe isso na tua vida. Você compreende a força disso na tua vida. Só porque eu não me sinto digno não significa que eu não seja. Fale comigo, só porque eu não me sinto digno, não significa que não seja. A gente tem aqueles sentimentos, sensações. Mefibosete falou, não sou digno. Não, eu não sou. Ele se sentia, mas ele era. Ele era filho de Jonatas, neto de Saul, alguém que Davi fez uma aliança. Existe uma aliança aqui feita, querido. Então você pode até não se sentir digno, mas você é. Não por você, mas pelo sacrifício dele por você. Então aqui uma condição que a Bíblia mostra, morava Mefibosete em Jerusalém, morava no palácio, comia no palácio, mas ele era coxo. Davi como rei, ele tinha poder para mudar a condição social de uma pessoa. Preste atenção, um rei pode ou não mudar a condição social de uma pessoa? Sim, aliás até havia uma prática. Deixa eu te contar como funciona. Quando o rei saía do palácio, não era comum, e ia estar com o povo, não era coisa normal de todo dia, mas tinha um dia que o rei falava, eu quero hoje descer, porque ele ia para as guerras, ele ia para os lugares, mas descer para estar com o povo, incomum. Então os seguranças, todo mundo fazia o projeto para ele descer, ele andando, e a população enorme vendo o rei. Aí era muito comum na cultura que o rei apontasse para qualquer pessoa que estivesse no meio do povo, gritando ali, pedindo a tal, e quando ele apontasse para alguém, alguém dele imediatamente vai e busca essa pessoa, e traz essa pessoa até o rei, e a pergunta qual que era feita? O que queres que eu te faça? Então nesse era o momento que um plebeu tinha a grande oportunidade da vida dele. Ele podia pedir uma coisa fora do comum e talvez não ser atendido por uma questão de incoerência. Mas era a hora que ele dizia, eu quero uma casa. E o rei dizia, pode dar a casa para ele. Era imediato isso, porque um rei tem poder de mudar a condição social de uma pessoa. Então entenda uma coisa, isso era muito comum. O que Davi fez com Mefibosete foi além, porque ele trouxe para dentro do palácio. Porém isso é muito comum. Só que um rei não tem como mudar a condição física de uma pessoa. Davi não tinha como curar Mefibosete. Ele podia dar dinheiro, podia dar terras, podia dar servos, podia dar condição dele morar, dele sentar à mesa, mas ele continuava sendo um coxo. E o texto insiste nisso para mostrar a distinção, porque Jesus é rei, e ele tem poder de nos tirar da regência espiritual, como também nos tira da pobreza, da ruína e da miséria. Então talvez você tenha ouvido essa frase, e agora você vai entender. Um dia, um cego, a Bíblia fala que é o cego de Jericó. Ele está à beira do caminho, enquanto Jesus está saindo da cidade, porque Jesus está subindo para Jerusalém. É uma caminhada não muito longa, mas era parada em Jericó. Quando Jesus está saindo, tem um cego gritando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele está gritando.
eu quero só te mostrar, para você compreender que esse texto ele é muito mais profundo do que você imagina. A verdade é que o Bartimeu, filho do general Timeu, ele tinha consciência dessa realeza. Então quando ele cita essa frase, todo mundo mandou ele ficar calado, cale a boca, os discípulos, fica quieto. Por quê? Porque eles sabiam muito bem que ninguém havia chamado Jesus como descendente de Davi, ou seja, ele tem autoridade na terra e também tem autoridade no céu. Enquanto tinha um monte de gente para ser curado, só um foi atendido. Por quê? Porque ele tinha o código certo. Ele sabia como tratar com o rei. E de repente Jesus para tudo e diz: alguém está me chamando. Só que tinha um monte de gente gritando. Só que tinha uma voz com oração correta. Alguém que está falando da maneira correta. Existe uma oração que quando você conhece a palavra, você atravessa milhões de pessoas orando e você chega no trono, porque você chama a atenção do rei. Jesus está passando, ele pensou: mas ninguém sabe que eu sou o rei. Pouca gente sabe que eu sou descendente de Davi, mas ele sabia, ele era filho de um general. Eu vou contar a história de Timeu outro dia, do general e de Bartimeu. Porém, ele está gritando: Jesus, filho de Davi. O que acontece? Um discípulo de Jesus, como súdito de um rei, corre, porque Jesus falou: traz ele para mim. É o rei mandando trazer. Ele tratou, já que eu sou chamado de rei, então eu vou te tratar como rei, porque Deus vai fazer em você na medida que você o reconhece. Então ele diz: manda trazê-lo. E sabe qual a pergunta que Jesus fez para ele? A pergunta de todo rei: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu torne a ver. Davi não poderia fazer isso, mas Jesus pode. Jesus não só restituiu financeiramente aquele homem cego de nascença, mas restituiu a sua saúde. Porque Davi ficou no limite da saúde, mas Jesus não. Jesus te arranca da pobreza, mas ele também cura a sua enfermidade, liberta a tua alma, porque ele tem poder para restituir você em todos os níveis. Pode dar glória a Deus então, irmão. Pode dar glória a Deus em nome de Jesus. Então o que significa isso? Significa que Davi foi até o limite que ele podia. Porque Mefibosete, apesar de se assentar à mesa do rei, continuava ainda coxo. Mas você não. Você não. Porque o nosso Jesus, ele não é só descendente de Davi, ele é o rei dos reis. Ele tem autoridade na terra, ele tem autoridade no céu. Por isso, quando ele pergunta para você: o que queres que eu te faça? Talvez você está sendo muito pequeno no seu pedido, porque ele tem poder de lhe curar, muito mais do que te prosperar. Ele tem poder de tornar você uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada, uma pessoa resolvida, que o mal de fora não vai encontrar mal aqui dentro, porque você vai estar pleno na presença dele. Tem alguém recebendo essa palavra? O problema do Mefibosete não era ele ser aleijado, era ele reconhecer na alma que era. Ele precisava ter consciência que Deus não o via assim, que o rei não o via assim, que as pessoas do palácio não trataria assim. Estava disposto a todo mundo dizer: ele tem seus limites, mas ele vai ser um príncipe aqui nessa casa. Não importa os seus limites, a sua posição, ninguém vai tirar, ninguém vai arrancar a posição que Deus colocou você. Então olhe bem, imperfeição não é empecilho para a filiação. Imperfeição não é empecilho para o quê? Filiação. Ah, mas eu sou imperfeito, Senhor. Ele era coxo de ambos os pés, portanto comia na mesa do rei. Coxo de ambos os pés, mas ele comia na mesa do rei. Aqui a gente vê uma demonstração de misericórdia, querido. Favor de Deus para aqueles que não merecem. Eu vejo nesse texto aqui graça. É graça. Porque Mefibosete podia morrer em Lodebar e Davi não ia ser cobrado por isso. Mas ele teve graça. Ele teve um favor imerecido. Você precisa ver nesse texto aqui exatamente essa condição do favor imerecido. Sendo o rei Davi, ele podia ter deixado, mas ele toma uma decisão. Só que Davi, para resgatar Mefibosete, só custou a ele entregar as terras de Saul, que ele nem batalhou por ela. Agora, para Deus conquistar você, custou ele o filho. O que você tem que entender é que esse paralelo aqui existe sim. Mas o que Davi fez é ínfimo, é pequeno, é nada diante do que o nosso Deus fez por nós. Porque Jesus teve que entregar a própria vida para resgatar você do império das trevas, para tirar você da legalidade da mão do diabo. O salário do pecado é a morte, mas Jesus foi lá e venceu sem pecar, e por isso ele tomou as chaves do inferno. Você já conhece essa história que a Bíblia conta, e eu lhe conto
muitas vezes. Então você tem que compreender a graça de Deus aqui. Fale comigo: as minhas deformidades não roubam meus privilégios. Você acredita nisso? Porque tem muita gente vivendo como se Deus fosse irado. Tem muita gente pensando que Deus só está com você quando você está fazendo coisa boa, que quando você está pecando, Deus te abandonou. A gente vive numa teologia muito estranha, onde muita gente está criando uma teologia em cima do Evangelho de Jesus, uma teologia em cima das boas novas do Evangelho, e se esquece do efeito da graça, a graça que te alcançou, que não é por você, é um favor imerecido, e que Deus está com você no momento dos seus acertos, mas Deus está com você no momento dos seus erros. Você crê nisso? Eu não preciso ensinar isso para você, porque muita gente diz: eu não posso ir à igreja, porque eu não mereço, eu não sou digno, a vida que eu estou vivendo, eu não posso me assentar à mesa, eu não posso estar na minha igreja, eu não posso. Querido, quem disse isso para você? Como se Deus fosse Deus irado. Ele está pronto para te perdoar, Ele está pronto para te restaurar, Ele está pronto para te restituir a qualquer hora. O nosso direito pode até manquejar, mas as nossas forças pode até, aliás, nossas forças pode até cambalear, mas o teu direito não vai manquejar, você vai estar firme. O defeituoso é tão herdeiro como se ele pudesse correr como Azael. A Bíblia fala em 2 Samuel 2,18 que Azael era ligeiro de pés como gazela selvagem. Então você pode correr como Azael, ou você pode ser coxo de ambos os pés, mas você continua herdeiro. A herança não tem a ver com a sua velocidade. A herança que Deus lhe deu não tem a ver com as suas realizações. Você pela graça foi salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é pura graça divina. Para de se relacionar com um Deus irado, porque Ele está pronto para ouvir as suas orações. Mas eu acabei de pecar, eu não posso orar. Pode orar sim. Eu não estou aqui te estimulando a viver no pecado. Eu não estou aqui abrindo uma carta para você dizer: eu posso fazer o que eu quero. Mas eu não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que mesmo quando em pecado, o Senhor está lá com você, pronto para te restituir. Porque o amor dEle por você é por causa do Filho que Ele vê em você, é por causa de Cristo que está em você. Se você se sente acusado, é o diabo que está tentando paralisar a tua vida, teu ministério. Mas eu já ouvi minha oração. Não, apóstolo, quando ora Deus ouve ou não? Deus vai te ouvir na mesma proporção, porque Deus me ama, Deus te ama também. Deus ama você, não é porque você acertou. Deus ama você porque Ele resgatou você na cruz do Calvário. Para de viver esse evangelho que muitas pessoas estão oprimidas. Ovelhas que estão se autoflagelando, como se aquilo fosse: não, eu tenho que me punir, eu errei demais, eu tenho que me punir. Você não tem que se punir, Jesus já fez isso por você. Você só precisa aceitar. Fazer o quê? Aceitar. Eu termino dizendo que a mesa de um rei é um lugar nobre para esconder pernas defeituosas. Quando Mefibosete se assentava junto com os filhos do rei, com o rei na ponta da mesa, qualquer pessoa que chegasse, todos eram iguais. Mefibosete comendo, tranquilo. Aquele era o momento que ele devia falar assim: meu Deus, eu acho que eu quero dormir nessa mesa, acho que eu quero passar o dia aqui. Porque era o momento que ninguém olhava para os pés dele escondidos debaixo da mesa do rei. A mesa do rei é o lugar, querido, onde Deus escondeu os seus defeitos, onde Deus escondeu os seus limites, seus pecados. É a mesa do rei que você é restituído. Tem alguém entendendo isso, querido? A mesa de um rei é um lugar nobre para esconder pernas defeituosas. Eles viam Mefibosete sentado à mesa do rei, todo mundo junto. Está aqui meus filhos, está aqui Mefibosete. Alguém olhava, um rapaz de 20 anos de idade, perfeito. Mas quem olhasse debaixo da mesa ia ver que as pernas dele eram coxas. Mas ninguém olha debaixo da mesa do rei. Ninguém olha. Ninguém tem o direito de se abaixar e olhar o que o rei mandou esconder. Porque ele é rei.
E ele disse: quando eu olho para você, eu não vejo o seu pecado. Quando as pessoas olham para você, no que depender de mim, ninguém vai ver o seu defeito, porque eu me escondo, e eu escondo você debaixo da minha graça, debaixo da minha mesa, debaixo da minha bênção. Tem alguém entendendo isso, querido? Ah, como Deus quer nos libertar nessa manhã, como Deus quer restituir relacionamentos essa manhã, nosso com Ele, que foram quebrados, porque nos sentimos pessoas incapazes, que não merecemos. Amado, eu quero ler um texto para você, ele é de uma Bíblia amplificada, então eu prefiro ler direto aqui para você, em Hebreus 13, 5, porque é um entendimento em cima do texto. Só ouça ou só acompanhe comigo. Diz assim: eu não vou de forma alguma deixar você, nem desistir de você. Olhe bem, não está projetado, mas eu vou ler para você aqui. Eu não vou de forma alguma deixar você, nem desistir de você, nem deixá-lo sem apoio. Não, não, não. Em qualquer grau o desampararei, nem abandonarei, nem decepcionarei. Não relaxei meu poder sobre você. Certamente que não, 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 não. Quando você faz alguma coisa certa, Ele está com você. Mesmo quando você falha, Ele ainda está com você. Você precisa entender isso, porque talvez, apóstolo, eu sabia. Não, tem muita gente oprimido por um Deus irado que você criou, que quebrou acesso, que não lhe dá acesso porque você pecou ontem e não posso. Quem disse isso é o diabo. Porque Davi não dizia assim: você não pode se sentar à minha mesa porque você tem um defeito. Não, pelo contrário, a minha mesa vai esconder, e você vai ficar junto com os meus filhos. Davi não podia, querido, restituir os pés dele, mas Jesus restituiu o cego de Jericó, porque a obra dele é maior. É maior. Ele é rei sobre a terra, mas Ele também é rei sobre os céus. Saiba de uma coisa: não avalie a presença de Deus e o favor merecido com base nas circunstâncias ao seu redor. A presença de Deus está com você para fazer de você um sucesso, não para ficar encontrando suas falhas. A gente tem que lembrar as pessoas uma coisa, querido. Olha aqui para mim. A gente tem que lembrar as pessoas que Deus não está bravo com elas. Você tem que ir lá nas casas das pessoas, tem que chamar os seus parentes, você tem que dizer para eles: Deus não está irado com a humanidade. Qualquer coisa que acontece, alguém vai na internet: o que é? Deus está fazendo? É Deus está irado? É Deus? Irmãos, eu não estou entendendo que teologia é essa. A teologia que eu entendo: Deus, Jesus que morreu na cruz do Calvário, não está irado lançando enfermidade sobre o povo. Oh, acorda, acorda. Deus é um Deus da graça. Mas e por que dos acontecimentos? Por que do século? Por que disso? Já te expliquei. Deus não se explica, Ele se revela. Eu já te ensinei. Agora para de colocar um Deus irado. Aquela família está debaixo do juízo de Deus. O que é isso? Foi o tempo de Acã, querido, isso já acabou. Na cruz do Calvário foi quebrada toda a maldição, e a ira de Deus foi aplacada. Deus é um Deus que te ama, que está aqui hoje entre nós. Mesmo no teu pecado Ele está dizendo: eu te amo, me abraça, meu filho. Para de se relacionar com um Deus irado. A gente precisa avisar as pessoas lá fora, porque muitos não têm se apresentado diante de Deus por medo. Ah, mas Deus vai pesar a mão sobre você. Que história é essa? Em nome de Jesus eu repreendo qualquer profeta que diz isso para alguém, porque ele não tem autoridade para dizer isso. Porque quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Porque muita gente está subjugado. Ah, mas eu não mereço, eu sou um cão morto. Olha a minha condição, olha minhas pernas, olha a minha vida. Querido, Deus veio para resgatar o perdido. Não tem causa perdida para Ele. O nome de Deus chama-se amor. Deus é amor, e esse amor veio sobre nossas vidas. E hoje Ele quer abraçar os seus filhos que estão distantes com medo dEle. Ele está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se ponha de pé, querido, e ouça uma coisa: todos os medos que você está sentindo hoje na sua vida começaram com uma inverdade. É uma mentira que você acreditou nela. Todos os medos. Por isso hoje Deus falou comigo assim: fala para eles:
Deus se lembrou de você. Deus se lembrou de você. Eu quero dizer uma coisa para você, olha o que diz o profeta Isaías, no capítulo 49, fica de pé, no versículo 15. Olha o que o profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 15 diz: acaso pode uma mulher esquecer do seu filho? Ou esquecer-se do filho que ainda mama? Mães, isso é possível? Fala alto, é possível? Não, é impossível, me perdoe. Ah, mas aconteceu, ok, pode ter acontecido, mas acaso uma mulher, uma mãe, está amamentando um filho, esquece dele? Não, é impossível. Olhe bem, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. É uma outra questão. Uma mãe, ela vai não se compadecer de um filho que está sendo gerado? É impossível isso. Ela vai se compadecer. Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, olha bem, é impossível, mas ainda que uma mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Dá um glória a Deus aí, dá uma salva. Eu não me esquecerei de ti. Glória a Deus. Fantástico isso. Isso é. Poderá uma mulher esquecer-se da criança junto ao peito e não demonstrar compaixão pelo filho do seu ventre? Ainda que se esquecesse, eu não esquecerei de você. Olha, Deus lembrou de você.